Primeiro erro mais comum de todos para quem quer pedalar e quer cumprir o longão sem quebrar. Gente, controlar a intensidade. Eu sempre gosto de usar muito frases filosóficas, sempre gostei da filosofia, e a gente sempre fala, quero terminar um pedal longo com subidas, com várias subidas longas sem quebrar. Primeira coisa, o que você não controla você. Se você não controlar seu esforço, você vai ser controlado por ele. Como é que você é controlado pelo seu esforço? Você vai gastar antes da hora e quando precisar, você não tem. Se você começar intenso demais, você vai ficar sem gasolina no meio do caminho. É igual você ter um carro com uma quantidade de gasolina para você fazer um determinado trecho. Se você pisar muito no começo, seu carro vai gastar mais gasolina, a gasolina vai acabar antes de você chegar no seu destino. Você, como um carro, você tem uma determinada quantidade de energia no seu organismo. Se você apertar muito, principalmente quando for uma subida, a sua energia vai acabar cedo, ela vai acabar de uma forma precoce, e na hora que você precisar realmente chegar, estiver chegando ali, ou na hora que você quer, de maior aperto, a sua energia vai acabar. Como é que a gente resolve isso, professor? Eu diria para você, o pedal é longo, começa mais cauteloso, começa mais pianinho, começa mais humilde. Sobe mais fácil, quando estiver subindo, sobe mais fácil do que você achar que deveria. Porque o que acontece? A percepção de esforço, ela sempre vai ser algo que muda ao longo do tempo. Vamos dizer assim, um esforço que você acha fácil nos primeiros 10 minutos, depois de 2 horas ele fica bem difícil. Depois de 3 horas, mais difícil ainda. Então, é muito comum você achar que está começando leve, que está muito fácil, não está nem sentindo a perna queimar, não está ofegante. Tá fofo esse pedal aqui no começo, na primeira hora. Só que depois de 2 horas, 3 horas, eu diria depois de 2 horas. Se você começou um pouquinho mais leve, você vai me agradecer depois. Agora, um pedal de 3, 4 horas, você já sai apertando, você vai sentir, vai pagar força é dinheiro. Fazer força é igual gastar dinheiro. Se você gastar muito cedo, muito rápido, você vai ficar sem, uma hora acaba. E quem guarda tem. Se você guardar sua força no começo, você vai ter mais para frente. É uma intensidade boa que eu falo para você começar um pedal longo em subida, é a Z3. A Z3, o Sweet Spot, é uma intensidade que é forte, não é fácil de manter a zona 3, não é extremamente difícil, mas também não é fácil. Tem que estar concentrado, prestando muita atenção no que você está fazendo, para daí você conseguir sustentar a zona 3 pelo tempo necessário. E aí, quando você estiver passando mais tempo, passou, como eu te falei, 1 hora, 2 horas de pedal, aí você vai entrar um pouquinho em zona 4, até zona 5 dá uma beliscadinha ali, tudo bem, mas tem gente que já começa um longão de 4 horas, 6 horas, 8 horas, já a Z4 e Z5 desde o começo, sendo que já é sabido que a Z4 e a Z5 são... a Z4 ainda vai lá, ainda segura um pouco mais. A Z5 é uma intensidade anaeróbica que você sabe que dura minutos. Quem treina sabe que com Z5, alguns minutos em zona 5, você já vai começar a fadigar, você vai ser obrigado a tirar o pé. Não é que você vai ser convidado, você vai ser obrigado a tirar o pé. Aí o que eu faria numa situação de pedal longo com muitas subidas? Eu começaria um pouquinho mais cauteloso, um pouquinho mais conservador, e conforme as horas vão passando, vão desenrolando e você está se sentindo bem com perna sobrando, aí você começa a aumentar um pouquinho mais a intensidade, pouco a pouco, subida a subida, está sentindo que a perna está sobrando? Eu sempre gosto de pensar assim, a parte da estratégia. É um pedal de 80 quilômetros. Como é que eu vou? Eu vou controlando a distância que eu já percorri, quem tem GPS faz isso. Se você não tem GPS, como é que eu faço? Quanto tempo você leva para fazer um pedal de 80 km? 5 horas, 4 horas, beleza. Nas primeiras 2 horas, vai mais lento. Passou de 3 horas, está sentindo bem? Está se aproximando do final? Vai soltando a perna. Se você tem controle da distância, se você tem um GPS ou um computador que marca a distância, você sabe quantos quilômetros faltam. Conforme você vai se aproximando do final, está sentindo que a perna está boa, está sobrando perna, vai soltando mais.
mas nunca gasta no início. Deixa para gastar do meio para frente e principalmente nas últimas subidas. Eu falo assim, bater na primeira subida é fácil. Eu quero ver bater na última. Eu lembro de várias vezes onde eu fui pedalar em grupo com outros ciclistas e eu sempre fui famoso como o cara do longão, fazer pedal de 150, 180, 200 quilômetros, tranquilo. E a galera queria porque queria me bater. Se é um pedal curto, o cara quer bater, deixa eu bater. Não tem problema nenhum. Agora, quando é um pedal longo, várias vezes a gente foi fazer pedal longo no final de semana, 80, 90 quilômetros, e o cara que ficava sabendo da minha reputação, o cara chegava na saída, o cara passava sprintando, saindo do selim e olhando para minha cara, assim, para ver se eu ia junto. Eu olhava assim para o GPS, para o meu computador e falava, pô, estamos no quilômetro 15 de 80. Não, não vou. Deixa o cara aí. Ficava no alcance visual dele, mas não ficava querendo, não ficava respondendo aos ataques. Aí eu via que o ataque do cara, cada pancada que ele dava, ficava um pouquinho mais apagada. Aí, da metade para frente, eu estava andando junto e no final o cara não conseguiu chegar. Ele teve que pedir resgate no meio do caminho. Isso já aconteceu várias vezes, gente. Várias vezes, mais de uma vez. Então, partindo desse princípio, não saia batendo no começo. Deixa para guarda a sua intensidade, guarda a sua energia, as intensidades mais altas, sempre do meio para frente. Competição, professor, mas competição todo mundo sai forte. Sim, mas um atleta extremamente treinado, ele consegue fazer um esforço intenso que ele sabe que ele aguenta até o final da prova. Agora, você que não sabe, você que nunca treinou para saber o seu ritmo de prova, você vai fazer um tiro no escuro, você vai jogar com a sorte, você vai fazer uma aposta. Pode ser que dê certo, pode ser que não. E muitas vezes não dá certo. Partindo desse princípio, seja mais humilde e entenda que se você estiver sobrando no começo do pedal e está sentindo bem, mesmo que você esteja se sentindo bem, não gasta antes da hora. Por quê? Porque a subida longa, ela vai sempre cobrar juros depois. É o que eu falei, custa caro. Se você sai forte no começo, você vai pagar o preço depois. Se você passa do seu limiar logo no começo, o acúmulo de fadiga, ele faz um efeito cascata. Ele vai acumulando ao final de todas as subidas. Imagina, um pedal tem 10 subidas longas. Eu vou mostrar esse gráfico aqui várias vezes, gente. Eu fiz na mão mesmo para vocês, para ficar mais fácil. Não sei se vai dar para ver. Dá para ver aqui, ó. Pedal. Tem várias subidas aqui, ó. Se você gastar muito logo aqui na primeira, vai faltar para todas as outras que vêm depois. Então, sobe essas primeiras aqui, ó, mais conservador, e deixa para fazer força nas últimas. Bater aqui, ó, no começo todo mundo bate. Bater aqui no final, pouca gente consegue. Eu sempre falo, muitos começam forte, poucos terminam forte, bem poucos terminam forte. E aqueles que terminam forte são os caras que costumam se dar melhor. Essa é a primeira dica que eu posso dar para vocês. Vocês pediram como fazer pedais longos sem quebrar quando tem muita subida. A primeira é essa, controla o seu ritmo. Anota essa. Segunda dica, ritmo constante vence força bruta. O que é ritmo constante? É você evitar variações muito grandes de potência. É você subir redondo. E agora eu vou mostrar novamente aqui essa foto aqui, ó. Eu conheço muita gente que quando sobe num lugar assim, imagina que isso aqui é uma subida só, mas é uma subida mais longa que inclusive tem uma aliviada aqui, ó. Aí você sobe, dá uma aliviadinha de nada, sobe muito forte, dá uma aliviadinha de nada. Quem treina com potência, eu que pedalo com potência, eu vou colocar aqui, ó, vamos dar um exemplo. Eu vou subir com 300 watts, eu vou começar aqui, ó, com 300 watts. Aqui nessa parte mais inclinada, eu vou ficar mais lento. Quando eu chegar aqui nessa parte e aliviar a inclinação, ó, a minha bike vai acelerar. Ela vai acelerar e vai acelerar bastante. Quando eu apertar e empinar a inclinação de novo, com 300 watts, ela vai começar a desacelerar só aqui no meio, ó. Agora, tem cara que ele bota 450 watts aqui nessa parte pesada, quando chega aqui ele respira. Vai beber água, vai tentar respirar, vai querer parar de pedalar para descer aqui sem pedalar. Aí, a bike dele não acelera. Quando ele começa aqui, ó, de novo, a bike dele tá lenta.
E aí ele vai ter que fazer força desde o comecinho dessa subida aqui, ó. Eu não, eu tenho potência, eu mantenho a potência aqui, que vai ficar um pouquinho mais lento aqui, não bato forte aqui, não saio do selinho, subo sentado girando. Quando eu chegar aqui, vai acelerar, e acelerar bem. Quando chega aqui nessa segunda perna, eu ganho metade dela só no embalo. Aí eu vou fazer força só aqui no finalzinho. Aí o que acontece aqui no finalzinho? Ela alivia de novo. Quando ela alivia de novo, aí eu acelero de novo e ganho de novo metade dessa subida aqui, ó, dessa terceira perna. Vou fazer força só aqui no final. A pessoa que não tem esse conhecimento, ela faz muita força aqui nessa parte inclinada, para respirar, para de pedalar aqui, faz força desde o comecinho aqui, aí ela usa isso aqui para respirar e beber água de novo, faz força desde esse comecinho aqui de novo, para sem pedalar. Aqui eu até escrevi, gente, ó, não parar de pedalar. Eu subo com 300 watts aqui, vou um pouquinho mais lento, acelera muito, ganha muita velocidade aqui, ganho no embalo. Acelero de novo aqui, ó, ganho no embalo. Quando eu chegar aqui, ó, se eu puder descer isso aqui tudo pedalando, eu vou descer pedalando. Aí eu vou chegar nessa maior perna aqui, ó, totalmente no embalado. E quem pedala sabe que quanto mais rápido você entra numa subida, mais o embalo da bike te ajuda. Aí eu vou subir para fazer força só aqui no finalzinho, utilizar aqui para acelerar e acabou. Mas muita gente, o que faz? Faz muita força, para descansar. Muita força, tenta recuperar. Muita força, tenta recuperar. Faz um esforço constante. Quando é que eu descobri isso aqui? É quando eu comecei a treinar com potência e nessa época eu ainda usava Strava. Parei de usar um pouco depois. Mas essa época, no meu primeiro ano com potência, isso já tem mais de 10 anos atrás, eu ainda usava Strava. Aí tinha os tal dos com, né? Aí eu via que tinha subidas assim, que eu batia o meu recorde com uma potência mais baixa, mas eu falo, como é que eu consigo subir mais rápido com uma potência mais baixa? Aí eu abri o gráfico de potência e eu via que antigamente eu saía com a potência aqui, ó, alta, baixo, alta, baixa, alta, baixa, ou zero aqui, alta, muito alta, baixa. Aí, que eu quebrei o recorde, a minha potência estava aqui, ó, alta, 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 alta. E ela foi constante o tempo todo. Depois que eu descobri isso, gente, nunca mais eu subi sofrendo uma subida longa. Eu boto uma potência que eu sei que eu aguento, que eu sustento, lá ele, né? Eu aguento por bastante tempo, lá ele. E mantenho ela estável ao longo da subida inteira, independente da variação de inclinação. Quando você faz um ritmo constante, você preserva o seu glicogênio muscular, que é a sua moedinha de energia, você preserva seu sistema neuromuscular, machuca menos o músculo e você mantém a sua frequência cardíaca mais estabilizada. Por quê? Toda vez que você acelera ou desacelera a sua intensidade, o seu exercício, o seu corpo ele gasta muita energia. Quem tem carro e tem computador de bordo, os carros mais modernos têm computador de bordo, você pode ver o seu consumo de gasolina. Seu consumo está ali 10 km por litro. Na hora que você acelera, cai para 2 por litro, cai para 1,5 por litro. Se você fica constante, o seu consumo fica mais baixo, você faz mais quilômetros por litro. Se você mantém a sua intensidade constante, a sua eficiência energética, ela fica muito melhor, muito mais eficiente, muito mais otimizada do que você dá pancada para tirar o pé, dá pancada, tira o pé. Então, toda vez que a subida longa, e toda subida longa é normal ela variar a inclinação, não para de fazer força, vai constante o tempo inteiro. E essa é a minha segunda dica. Terceira dica, gente. Subida é longa, quebra a subida, fraciona ela. É igual aquela história, vou comprar uma casa, não dá para pagar à vista, vai parcelar. Vai comprar um carro, você não vai pagar à vista, vai parcelar, vai fazer um carnezinho ali de boleto. A subida é uma subida longa, que nem aqui na minha região, tem subidas aqui de 30, 40 minutos. A Serra do Mar, que é a maior da região, mas é que ela já não é mais na minha cidade, já é numa cidade vizinha, ela dura 1 hora. 50 minutos se o cara for brutão. Se for profissional, 40 minutos.
não fica pensando que você vai ficar 1 hora fazendo força direto. Quebra ela em partes, em blocos, parcela, faz parcelamento. E não é parcelamento para você subir e parar. É você ter a condição de você entender que eu vou subir, que nem aqui na minha cidade tem uma subida longa que é emblemática, chamada Pico do Urubu. Eu vou subir só até aquela curva ali, vou fazer o ritmo até aquela curva. Beleza, você chegou naquela curva, já é uma pequena vitória, já é uma conquista. Aí você chega naquela curva, quando você vê que a subida continua, não é para ficar depressivo, não é para ficar borocochô, não é para dar xerique. Você teve uma conquista, você conquistou aquele trecho da subida. É a forma como você pensa, como você recebe a informação que muda o seu resultado, que muda o seu desempenho. Mais 2 minutos aqui, ó, fazendo força. Aí você chega aos 2 minutos, beleza, mais 2 minutos, mais 2 minutos. Você pensar em 1 hora fazendo força direta, você já fica meio depressivo, você já tem cortisol ali, ó, inundando seu sistema. Troca isso por motivação. Não, eu vou fazer 2 minutos nesse ritmo. Beleza, passou 2 minutos. Você já vê que em 2 minutos você sobe muito. Aí você olha para o quanto você subiu em 2 minutos. Beleza, eu subi muito. Vou agora mais 2 minutos nesse ritmo. E aí, quando você tiver 2 minutos, olha o quanto você subiu. Você vai perceber que, se você tiver num ritmo bom, você sobe muito em 2 minutos. Aí isso vai te dando uma noção do quanto você conquistou. O quanto você tem ainda pela frente? Tem. Mas olha o quanto você já conseguiu conquistar. Olha o quanto você subiu. Quando eu ia em provas de nível nacional, que eu era bem abaixo do nível da elite, eu estava no meio da serra, da montanha, eu vi o cara lá em cima pequenininho, assim, ó, já lá no topo, chegando lá no topo. Eu ficava depressivo, só que aí o que eu fazia? Eu olhava para baixo e via gente que estava lá na base, mas muito assim, ó, pequenininho lá embaixo, mas muito lá embaixo. Falei, tô bem, olha o quanto eu subi, porque eu estava lá atrás daquele cara ainda, estava muito mais para trás dele, e tô aqui já. É a forma como você processa, como você significa a situação que você está, faz toda a diferença. E aí você vai tendo essa dica. Quando você fraciona uma grande missão em porções menores, você reduz a sua percepção de esforço e você evita uma fadiga mental de você achar que está pedalando e não sai do lugar. Porque eu já fiz isso quando eu não tinha essa técnica. Eu ficava ali numa subida que dura 1 hora, parece que você está pedalando e parece que você não está saindo do lugar. Chega uma hora que isso gera um estresse mental, uma fadiga mental, e isso cobra caro de você. Olha para onde você está, faz força 2 minutinhos ali e olha onde é que você estava 2 minutos atrás. Você vai ver que você subiu muito. Subi pra caramba, beleza, comemora. Aí já te dá mais vontade, mais ânimo para você seguir fazendo força. Mais 2 minutos, mais 2 minutos. Ou fui até aquela curva, fui até aquele poste, consegui vencer mais essa parte aqui. Top! Aí eu consigo ser cada vez mais eficiente, mais eficaz na minha conquista. Estou conquistando essa subida. E bora para cima. Essa foi a nossa terceira dica. Quarta dica agora, gente. Nutrição é decisivo. Nutrição é decisivo. Principalmente quando a subida é longa. Trouxe até aqui os exemplos para vocês entenderem. Nutrição. Rapadurinha ou pelado de cana, que a gente recebeu aqui, ó. Aliás, fazer o jabá aqui, ó. Agradecer a galera da Rapadurinha de Minas. A subida é longa, a sequência de subida é entre 60 a 90 gramas de carboidrato por hora. Um tabletinho desse aqui, ó, tem 25 gramas. Aqui tem 23 gramas de carboidrato. Então, pelo menos 2 a 3 desse. 2 a 4 dessa por hora. Ou 2 a 4 dessa por hora. Isso aqui eu achei muito legal, porque ela já vem embalada no plástico, ó. Você vai levar isso aqui, vai arrancar isso aqui para tomar no meio do pedal, já está num plástico que é para não sujar e não te contaminar, né? Porque isso vai no seu bolso, vai no bolso da sua camisa. Aí é onde você realmente tem que ter a coisa prática para levar no bolso da sua camisa. Fica fácil de levar atrás, tá? Ele de novo. Mas, enfim, a dica é, começa antes de sentir o cansaço. Começa a comer, abastece antes de sentir a fadiga. Uma dica de ouro que eu dou para quem tem GPS, não é todo mundo que tem, mas quem tem, coloca um alerta no seu GPS para ele apitar a cada 300 calorias.
Apitou, isso dá mais ou menos 20 minutos, 18 minutos, às vezes 17. Se é um pedal mais intenso, ele apita mais rápido. Se é um pedal mais leve, ele demora mais para apitar. Numa subida, ele vai apitar mais rápido. E aí você lembra de comer. Muita gente que faz esse erro é muito clássico, gente, é parar de comer nas subidas. Ela vai quebrar depois, porque se a subida durar 1 hora, 40 minutos sem comer, 1 hora sem comer é muito tempo. Uma coisa que eu faço é sempre estudar o gráfico de altimetria. Todo pedal ou toda prova, principalmente em prova, gente, você tem um gráfico assim, ó, de como vai ser o terreno. Aí eu sei em qual km vai estar tal subida. Aí o que eu faço? Eu como antes. Aí o que eu faria? Coisa sólida, coisa para mastigar, eu como no trecho plano, que ainda dá para girar, você abre lá, come, mastiga, porque eu já fiz esse erro, gente. Eu aprendi isso 20 anos atrás, logo no começo. Eu não tinha gel, não tinha nada, até porque naquela época não tinha, nem existia gel de carboidrato. Tinha uma ou outra que era de rico ultramilionário, custava, sei lá, R$50 um gel, sachê de gel. Aí eu levava bisnaguinha, rapadurinha, goiabinha, bananinha nos meus pedais. E eu comia o tempo todo, só que eu deixava para comer às vezes subindo. Já aconteceu comigo em prova, nunca mais. Eu mordia, aí eu ficava mastigando. Subida longa, e eu mastigando. Eu ficava, não sabia se fazia força para mastigar ou para pedalar. E depois que mastigava, ficava aquela maçaroca na boca, já. Ficava com aquilo, não conseguia engolir, porque eu estava respirando muito forte. Não conseguia mastigar. Fora o tempo que eu mastigava de boca aberta, começava a cair comida da boca. Assim, é um negócio muito lindo de ver, não recomendo, gente. Partindo desse princípio, come num trecho plano ou num lugar que é mais fácil. Se você vai subir, a subida é longa, dilui ou come coisa líquida. Muita gente fala que, por exemplo, a rapadurinha, tem muito seguidor que fala, eu diluo a rapadura na água, põe ela na água e aí bebe. Eu nunca diluí, gente. Se alguém aí dilui a rapadura na água, depois fala para mim como é que é. Mas eu imagino que seja igual colocar açúcar. Tanto é que tem atleta meu que dilui açúcar. Põe açúcar na caramanhola, na garrafa e toma durante o pedal. A rapadura é açúcar, gente. É o açúcar da cana, em estrado bruto. Então, eu acho que se você colocar isso aqui um dia antes, na noite anterior do pedal, derretendo dentro da garrafa já com água, aí vai ser fácil de você tomar durante as subidas. Então, no meio de uma subida, se precisar, toma o carboidrato em forma líquida para você manter o seu desempenho ao longo da subida e principalmente depois dela. Você não pode criar um gap energético numa subida longa e depois achar, não, depois eu vou botar 3 gel que vai voltar. Não vai, gente. Criou gap, não volta. Por quê? Porque a capacidade de absorção, ela não ultrapassa a velocidade que você gasta. Você gasta mais velocidade, você gasta energia numa velocidade muito maior do que a que você consegue absorver quando o pedal é intenso, principalmente quando é subida. Você gasta pedal, tem subidas longas, aí você vai querer ir no meio e aí não vai dar. Também não acho legal você, no meio de uma subida dura, ter que parar, pôr a mão no bolso para pegar alguma coisa. Como eu falei, joga aqui, ó, carboidrato, na garrafinha mesmo, toma um gole rápido, que já tem carboidrato misturado, e segue pedalando. Gel, você deixa para usar, ou coisa ali, sólida, você deixa para usar nos momentos mais tranquilos da sua pedalada. Tá subindo, deu uma aliviada, ou tá no trecho plano, você aproveita para se abastecer. Sendo que, como eu te falei, quanto mais constante você for no seu pedal, melhor. Eu gosto de usar os trechos mais leves da subida para acelerar a bike e chegar embalado na próxima subida. E é isso, gente. Quinta dica: hidratação e eletrólitos. Não precisa falar nada, né? Mesmo que você não esteja num local muito quente, e eu sempre falo, pedalar no frio, às vezes, é muito mais traiçoeiro e perigoso do que pedalar num lugar quente. Por quê? Quando você pedala num local quente, naturalmente você sente sede, naturalmente você vai beber água. Agora, todo mundo sabe que no frio não dá tanta sede.
e aí você vai pedalar, você não bebeu água nem antes do pedal ou da prova, e aí você já começa o pedal com uma certa desidratação. E no frio você sente menos sede. Só que quando você está pedalando, principalmente quando você está num pedal mais extremo, você vai perder água respirando forte. Quem já pedalou em lugar frio ou em temperatura mais frio sabe do que eu estou falando. Você está pedalando na subida, você está respirando. Sai aquela fumacinha da boca. O que é aquela fumacinha que sai da sua boca? É água, é vapor de água que está saindo do seu corpo através da sua respiração. Você está respirando forte, está saindo líquido, está saindo água da sua respiração. E aí você não sente sede, você desidrata mais fácil num pedal num dia frio. Tem gente que está acostumada a pedalar em local quente. Quando vai pedalar no dia frio, quando for pedalar no inverno, vai dar cãibra ou vai quebrar, porque vai esquecer de hidratar, porque, não senti sede. Aí ela, eu nem senti sede, agora que deu cãibra, agora que eu tô desidratado, o que eu vou fazer? Já desidratou, não tem o que fazer. Tem que acostumar a beber água antes de sentir sede. E aí você vai perceber isso. Eu muitas vezes tive cãibra e quebrei no meio de pedal competindo em local frio, porque também já não tinha tanto costume, porque eu não bebia água. Aí onde eu aprendi, fazendo na prática. Quando você tem uma opa, quebra, trava a língua. Quando você tem uma desidratação leve, você já vai ter aumento da frequência cardíaca, você vai ter uma redução da potência. Em casos mais graves, você vai ter cãibra. Você vai ter uma fadiga neuromuscular muito acentuada. Então, pensa, quando você está pedalando no local frio, atenção especial à hidratação. Mas, seja frio, seja calor, tá na subida longa, água o tempo todo. Antes de sentir sede, você está no local frio, mas com subida longa, água. Se você está num local quente com subida longa, muito mais água. Justamente, mesmo que você... nem estou com sede. Bebe água. Vai transpirar mais, vai sentir até talvez um pouquinho peso, mas porque está bebendo muita água, mas o seu desempenho se garante. Você espera sentir sede para beber água, você já está desidratado. Se você está desidratado, você gerou um déficit que você não vai recuperar depois. Por que não recupera depois? Porque pedalando numa intensidade alta, você perde de 2 a 3 litros de água por hora. Você consegue absorver no máximo 1 litro por hora. Tem muita gente que vai com uma garrafa de 500 ml e faz pedal de 4 horas. Eu acho isso um absurdo. Eu vou com uma Camelback de 2,5 litros. Antes de dar 2 horas, a minha Camelback já secou. Tudo bem que eu sou grande, mas pelo menos 700 ml, 900 ml, 1 litro, de 500 ml a 1 litro por hora seria o que você deveria beber por hora num pedal, principalmente quando é um pedal mais pesado. Sexta dica, gente, respiração. Respiração, muita gente não sabe, mas ele é um limitador invisível. Por que é um limitador invisível? Porque quase ninguém presta atenção. As pessoas só prestam atenção na respiração quando ela fica ofegante e ela fala: nossa, professor, eu não consigo respirar direito. Eu falei: então, mas você nunca prestou atenção. Respiração é treinável. Já tem 2 aulas Magna anteriores a essa, e quem está com dificuldade na respiração, eu recomendo, vá ver as aulas Magna sobre respiração. Tem muito conteúdo lá, gente, muito conteúdo mesmo. Tá numa subida longa, tenta respirar pelo nariz e também pela boca, não só pela boca. Por quê? A respiração nasal vai filtrar o ar, vai aquecer o ar e vai limpar, vai filtrar. Quando você está num momento mais duro, mais difícil da subida, tenta prestar atenção e soltar o ar todo. Não ficar rápido. Por quê? Quanto mais você respirar forte e curtinho, você está fazendo mais tempo, tentando colocar para dentro do que expirando o ar. Só que tem um detalhe que pouca gente sabe. A respiração, ela está ligada diretamente a uma coisa no seu cérebro chamado sistema simpático e parasimpático.
O que é o sistema simpático? O sistema simpático é o sistema de ativação, é o sistema de luta ou fuga, é o sistema que libera adrenalina no seu organismo. E você já está adrenalizado com a competição, com o esforço, com tudo que você está tendo ali de momento numa subida longa. O sistema durante a expiração, que é quando você solta o ar, ela ativa o sistema parasimpático. O que é o sistema parasimpático? Calma e relaxamento. Uma dica que eu dou para você, está com dificuldade para dormir, solta o ar mais prolongado. Respira. Respira. Você vai perceber que fazer isso várias vezes, passando mais tempo soltando o ar, a sua frequência cardíaca já desce, você acalma, fica mais relaxado. Ah, professor, mas como é que eu vou relaxar numa subida? Não vai, mas esse é o pulo do gato. Você não vai relaxar por completo, mas você vai se controlar mais. Lembra que eu falei no começo da aula, tudo que você não controla, controla você? Se você não controla seu esforço, você vai ser controlado por ele. Agora, você está numa subida longa, dura, tenta respirar assim, ó, prestando atenção na respiração. Solta o ar todo. Presta atenção na hora que você está soltando o ar para soltar o ar inteiro. Você vai perceber que você vai ficar mais calmo, mais controlado e a sua respiração vai ficar mais estável, mais estabilizada. Todo mundo já foi criança um dia. Tudo bem que tem gente que já faz mais tempo ou menos tempo. Mas quem vê uma criança chorando, você vê que a criança chorando, ela fica assim. Ela... Por quê? Porque ela está hiperativada no sistema simpático, adrenalina. Você vê que ela nem te escuta nesse momento, ela está descontrolada. Nesse momento, se você fala, calma, respira, fala para ela, sabe? Respira. Se você conseguir fazer ela fazer isso 3 vezes com você, ó, ela já vai acalmar mais, ela já vai relaxar mais, ela vai se pôr mais receptiva. Agora, enquanto ela está assim, ó, você tenta falar com ela, ela nem te escuta, ela não consegue, ela... Você vê, e você, quando está na subida longa, dura, você está desse mesmo jeito. Quantas vezes eu não estava em prova, eu vi a pessoa assim... Eu falo, calma, 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 controla, respira mais, ó, você está se afogando. Aí a pessoa... Obrigado, hein? Tava morrendo. Eu falei, então, o que você não controla, controla você. Então, controla a sua respiração. Respira consciente. Presta atenção na sua respiração. Respira. Tá num momento duro? Respira. Controla. Se você controla a sua respiração na sua próxima subida, faz isso. Anota isso aqui, ó. Quem é de anotar, anota isso. O que você não controla, controla você. Respira controlado. Sobe controlando sua respiração. Depois você volta aqui. Vai lá no grupo de WhatsApp e fala, professor, fiz esse negócio da respiração, mudou minha respiração. Quem prestou atenção e vai aplicar, escreve respiração nos comentários aí. Mas vamos aí, gente. Respirou, descontrolou, a sua subida vai ficar mais difícil. Controlou, a sua subida fica mais fácil. Essa é a sexta dica. Vamos lá ver a próxima dica. Cadência, gente. Cadência. Você tem uma subida longa entre 70 a 85, 90 RPM. Ah, professor, eu quero subir mais. Tem cara que sobe a 90 a 100. Mas por quê? Ah, profissional sobe 90 a 100. Por quê? Porque para você ter uma potência alta, você precisa ter torque alto com cadência alta. Quanto mais alta a cadência, menos torque. O que é o torque? É a pressão que você põe no seu pedal, menos peso. Aí, quando você entende que você consegue botar uma cadência alta para ter uma potência alta, você vai querer cada vez mais trabalhar com cadência alta, ao invés de você só macetar e gastar força. Por quê? A cadência baixa judia da sua musculatura. A cadência alta judia um pouco mais da respiração e do coração. Só que você estando treinado, você tem resistência para segurar a cadência alta por mais tempo. Quem fez trabalho de base aqui, ou está fazendo nesse momento, sabe que tem aquele trabalho de cadência alta. O cara fala, professor, parece que eu vou morrer naquela cadência alta. Só que eu já vi atleta de elite, campeão brasileiro, fazendo esse exercício que vocês também fazem, que eu faço até hoje.
O cara faz ali 110 RPM, 120 RPM, e o cara nem sente. Você olha para o cara fazendo, o cara segura aquilo ali 2 horas, 4 horas, ele nem sente cócega fazendo aquilo. Por quê? Porque é extremamente treinado. Agora, você que nunca treinou, você vai fazer aquele teste de cadência alta com 2 minutos, 1 minuto, você... Nossa, professor, que difícil essa cadência alta. Mas por quê? Porque você nunca treinou. Começa a treinar essa cadência alta e fica um tempinho nela, mas não precisa ser o máximo dela. Um pouquinho mais alto. Ah, não aguento 100, professor. Vai no 90, vai no 85, vai no 95. Vai naquilo que você segura pelo tempo que precisa na planilha. Aí você vai entender que quando você sobe na sua próxima vez, você subir com uma cadência um pouquinho mais alta, você vai ter um tempo de sustentação maior. Você vai ter um tempo de sustentação maior. Agora, você sobe macetando porque você gosta de fazer força, você fala assim, sou forte, eu subo martelando. Eu recebo comentário assim direto no meu Instagram, lá na mídia. Sou brutão, o negócio é martelar o pedal. Beleza. Opinião sua, só falo para você. Potência, cadência baixa, potência mais baixa. Menor tempo de sustentação. Ah, professor, tem que virar um girador? Não, você não tem que virar um girador. Mas se você aumentar 2 RPM, 3 RPM de média na sua cadência, de repente a sua vida já muda. A minha cadência aumentou muito depois que eu passei a controlar ela. Depois que eu passei a treinar com potência, melhorou mais ainda, porque eu percebi que para fazer uma potência alta, eu tinha que ter uma cadência um pouquinho mais alta. Não para ter uma potência alta, para ter uma potência sustentável, que eu sustento ela mais fácil, com menor gasto da musculatura. Então, 7ª dica, anotem aí, cadência inteligente. Qual que é a cadência inteligente, professor? Aquela que você sente bem fazendo, aquela que você sustenta pelo tempo necessário da subida. Quase acabando, gente. 8ª dica, recuperação entre subidas. Quando tem subidas aqui, gente, vamos lá de novo nesse gráfico aqui, ó. Quem ri não vai para o céu, tá, gente? Tem descidinha aqui leve, ó, no meio da subida. Tem uma descidinha aqui leve. O que eu escrevi aqui, ó? Não para de pedalar. Não para de pedalar. Dá para pedalar? Ah, professor, mas não dá, eu não tenho bike. Beleza, mas pedala pelo tempo que dá. Quando você tem um giro leve, você movimenta a perna, o seu músculo está ali contraindo e relaxando. O músculo contraindo e relaxando, ele serve como uma bomba de combustível. Quem aí já ouviu falar que a panturrilha é o segundo coração do corpo? Por quê? Porque o músculo contraindo e relaxando, ele serve como uma bomba, ele bombeia o sangue. E aí, quando você está girando o seu pedal com esse ciclo de contração e relaxamento, o retorno venoso, que é o sangue que está lá na pontinha do dedo do seu pé, ele volta mais fácil para o coração. Aí, chegando mais sangue, chega mais oxigênio, chega mais nutriente, a limpeza da concentração de lactato, das substâncias, dos outros metabólicos do exercício, ela fica mais eficiente e você vai ter uma melhora nos seus tempos de sustentação. Você vai segurar por mais tempo aquela intensidade. É isso, é isso. Agora, você pedala macetando, cadência lenta, muito tempo assim, ó, empurrando o pedal para baixo, empurrando o pedal para baixo. O seu músculo fica contraído muito tempo e travado. Um músculo contraído, rígido, o músculo quando contrai não fica duro, não endurece. Nesse músculo contraído, não entra sangue. Aí o sangue, o que vai acontecer? Não entra sangue, na hora que você mais precisa de sangue, seu músculo recebe menos sangue. Aí o que acontece? Fadiga precoce. Cadência um pouquinho mais alta, contração, relaxamento, ó, sangue bombando, sangue correndo. Agora, força, relaxa. Força, relaxa. É menos sangue que chega, menos oxigênio que chega, menos nutriente, fadigar, vai mais rápido. E quando você estiver podendo recuperar, você tem que entender que você sempre tem que fazer isso. Recupera rápido, gira, recupera mais rápido, respira. Você respirando aquilo que eu falei.
Tem um vídeo de uma prova que eu estava lá, subida muito dura, muito dura. Assim que eu cheguei no topo, que deu uma ligada, a pessoa escutou assim no vídeo. Tem um atleta meu, muito veterano, que ele falou, olha, mecanismo de recuperação para baixar a frequência. Eu falei, parabéns, tá sabendo muito. Por quê? Ele sabe porque ele faz isso. Quando ele faz isso, o batimento dele já baixa 10 batimentos, 15 batimentos. Relaxa o braço, relaxa os ombros, fica tranquilo, respiração ali, prestando atenção. Você recupera muito rápido. Quando eu estou aqui, ó, como eu falei, não para de pedalar, mas eu não estou pedalando pesado, eu estou pedalando leve. O pedal está girando solto e eu estou respirando aqui, ó. 10, 15 segundos que eu pedalo aqui, ó, meu batimento caiu de repente 160 para 120. Aí eu vou chegar aqui, ó, só vai chegar a 160 aqui no final. O cara que recupera, ele até recupera o batimento aqui, só que o batimento dele vai ficar 160 aqui já no comecinho, ó. O meu vai vir só até aqui no final, só da metade para cima. E isso, gente, faz toda a diferença. Quem não recupera vai pagar a dívida na próxima subida. Quando empinar de novo, vai pagar com juros e correção monetária. Já chegando perto do final. Treina o ritmo que você quer sustentar. Longão, gente, zona 2. Ai, mas eu entro em zona 4, zona 5 direto. Perfeito. Mas quando você vai ver a média do longão, zona 2, zona 3. Zona 2 ou zona 3. Partindo desse princípio, quando você quer fazer longão com subidas, faz os treinos de zona 2. Quando você quer ter mais resistência, vai ter muita subida, treina um pouquinho mais de zona 3. Quem fez planilha, está há mais tempo, tem o treino de zona 3. Usa a zona 3 como referência para subida longa. Você vai perceber que, de repente, você vai subir muito mais fácil. Subiu fácil, chegou lá em cima sobrando, usa a zona 4 lá no final. Está enxergando o final da subida? Estou chegando no final, aperta mais. Mas aperta se tiver com perna sobrando. Não começa muito forte, começa cauteloso, controlando o esforço. Estou chegando perto do final da subida. Estou vendo o final dela? Aperta no final. Isso vai fazer muita diferença nos seus pedais. E você quer fazer pedal com subida longa? Tem muita subida longa? Treina subida longa. Treina subida longa. Quem treina comigo há mais tempo é veterano, sabe que eu coloco muitas vezes no treino o chamado ISL. O que é o ISL? Intervalo subida longa. Você vai repetir várias vezes uma subida longa. E aí, quanto mais você repete isso na especificidade, melhor você fica nos seus pedais que têm subidas longas. Agora eu vou falar assim, uma coletânea de erros clássicos que fazem você quebrar. Um resumão rápido. Primeiro, começar forte demais, começar como nunca para terminar como sempre. Entrar em competição de ego, logo nas primeiras subidas, como eu falei, o cara passa ali, ficou para trás, mariquinha, aí você fica lá, sobe o sangue, você vai que nem um pitbull bravo lá, igual um Nelore bravo lá, baixa a cabeça lá e sai correndo atrás da roda. Aí você tá lascado, você fez força antes da hora, a força acaba, igual dinheiro, e aí você vai passar aperto no resto do pedal. Você não come o suficiente, você espera sentir fome ou espera cair o ritmo para comer, ou você não respeita o seu ritmo. Professor, não sei qual que é o meu ritmo. Por que você não sabe o seu ritmo? Porque você nunca treinou seu ritmo. Você simplesmente não consegue controlar e tudo que eu falo, você vai ser controlado por tudo que você não controla. Quando você começa a treinar, você treina para aprender a controlar o seu próprio ritmo. Quando você treina o seu próprio ritmo, mesmo que você esteja numa prova, você vai focar em fazer a prova no seu próprio ritmo. Vai arriscar aqui e ali? Vai, faz parte da prova. Mas eu gosto de quem arrisca. Eu falo quando eu vejo um aluno, depois que ele fez uma prova, você quebrou aqui, mas você arriscou. Beleza, faz parte do processo. Mas você começa forte já, sem saber se dá, e toda vez você quebra no meio. Você começa forte, toda vez você quebra no meio e você nunca aprende, aí você está dando um murro em ponta de faca. Agora você aprende a fazer um ritmo que você sabe que você aguenta, que você treinou para ter, e você faz ele, aí você está entrando no jogo na maturidade.
Ah, entenda que vocês têm que ter o controle do ritmo desde o começo, que vocês têm que ser o ritmo constante, como eu falei, não ficar batendo forte, batendo, recupera, bate, recupera. Constante, quanto mais constante, melhor. Comer antes de sentir fome, beber antes de sentir sede, recuperar sempre que dá, recuperar, como eu falei, pedala um pouquinho mais solto na descida, sem fazer força, respira para baixar a frequência cardíaca, dá para comer, come, dá para hidratar, hidrata, e usa a cabeça tanto quanto você usa a perna. Tem gente que só sabe fazer força na perna e não usa a cabeça para nada. Começa a prestar atenção na sua cadência, começa a prestar atenção na hora de comer certo, começa a prestar atenção na hora de repor, tanto mastigar ou líquido, ou dilui isso aqui na água. Começa a prestar atenção em fazer um esforço constante, não ficar batendo para depois recuperar, sobe constante. Eu lembro de um cara que falou ele gravou um vídeo muito legal, e ele divulgou esse vídeo na internet. Ele estava correndo contra um cara que sempre ganha dele. Ele falou, e ele estava chegando próximo, era a última subida. Só que era uma subida longa. Ele falou, pô, tô bem, eu vou chegar, hoje eu vou bater esse cara. Aí, o que aconteceu? Ele estava aqui e o cara estava aqui, ó. O que ele fez? Ele subiu do selinho, atacou, passou o cara, só que quando chegou aqui, o cara já bateu, já chegou nele. Aí o cara abriu de novo. Aí quando saiu na subida de novo, ele levantou do selinho, sprintou, bateu de novo. Aí quando aliviou a inclinação, o cara chegou nele e passou de novo. Aí ele bateu de novo aqui e o cara passou de novo. E foi assim a subida inteira. Quando terminou a subida, tinha mais 5 quilômetros de trecho plano até a chegada. O cara botou 8 minutos nele. Aí quando ele falou, pô, velho, perdi de 8 minutos em 5 quilômetros, como assim? Eu vou começar a pedalar com esse cara. Onde esse cara estiver pedalando, treinando, eu vou junto. O que ele percebeu? O cara não para de pedalar. Ele pedala o tempo inteiro. Ele ganha muita velocidade quando a inclinação alivia ou quando tem uma descidinha. Ele acelera muito a bike dele. Aí o cara que está acostumado, que faz o normal, o que é normal? É fazer força, muita força aqui para não perder velocidade. Aqui ele não acelera a bike, ele faz muita força aqui para não perder velocidade. Aqui ele sobe devagar, ele faz muita força aqui para não perder velocidade. Aí o cara que tem uma intensidade constante, ele não para de pedalar em momento nenhum. Ele não bate, mas ele não para de pedalar em momento nenhum. Quando vocês criarem essa consciência, porque eu já andei do lado de aluno, eu tenho que ficar lembrando a pessoa, não para de pedalar, não para de pedalar, não para de pedalar. E toda vez que eu olho, a pessoa para de pedalar. Aí você vê, está escutando. Ela pedala às vezes. Fala, não para de pedalar, não para de pedalar. E a pessoa para de pedalar. Aí você fala, meu, vai custar caros para você. Aí quando a pessoa entende que não parando de pedalar, ela anda muito mais rápido, aí muda o pedal dela. Quando ela entender que ela não pode parar de pedalar, aí o pedal dela muda para o resto da vida. Mas é entender que, como eu sempre falo, treinar é aprender a pedalar. E aprender a pedalar é não parar de pedalar. E é isso, gente. Basicamente é isso. Já deu 51 minutos, o tempo passou voando. Vamos responder as perguntas. A galera chegou em peso aqui. E aí vamos responder aqui todos vocês, porque as perguntas fazem parte, eu gosto quando vocês perguntam. Acabei de chegar do treino, aqui na minha região só tem montanha, top, não ser um juvenil emocionado, exatamente. Pedais longas com subidas pesadas durante 4 dias seguidos, usa a mesma estratégia? Sim, usa todas as estratégias que você viu. As estratégias se mantêm. E quanto mais dias seguidos, mais importante você ser estratégico, mais importante você ser eficiente, porque isso muda o seu resultado. Muda o seu resultado. Sempre 80%, nunca o máximo durante o percurso. Isso, sim. Quando é que você pode usar 100%? Quando for a última subida. É a última subida, tá vendo o final dela? De repente, pode ser o seu 100%, mas quando for o final de uma subida, que você sabe que vai ter ou um trecho plano, ou vai ter uma descida para você recuperar. Recuperou, girando leve, beleza. Quer dar 100% para você bater no final de uma subida. Sabe por quê?
Olha o que acontece, gente, ser estratégico aqui, ó. Vou falar para vocês, quem anda em grupo sabe que isso acontece direto. Se você tem perna para bater aqui no final, você abre 5 metros aqui no final e você começa a descer 5 segundos antes, o cara que está aqui, ó, até ele chegar aqui em cima, e quando ele chega aqui no topo, ele vê você, você já está aqui embaixo, porque você começa a descer antes e a bike acelera muito rápido. E quando você abre um gap assim alto, um gap grande, em poucos segundos, você meio que dá uma aniquilada no seu adversário, na pessoa que está do seu lado. Fala, caramba, meu, olha quanto ele abriu. Quem pedala em grupo já viu isso. O cara tá tipo 10 metros na sua frente no final da subida. Quando ele chega lá no final da subida, você tá 50 metros na frente, 100 metros na frente. O cara, caramba, velho. Você meio que dá uma aniquilada no seu adversário. Partindo desse ponto, se você tiver perna para bater no final da subida, sabendo que vai recuperar depois, vale a pena você bater. Mas eu não acho válido, se você tem 20 subidas, dar 100% em todas elas. Só no finalzinho ali, se você tiver e for uma corrida. Aí você está com alguém do lado, bate no final para descer na frente, aí você já meio que entra na mente do seu adversário. Você já fala, opa, o cara tá forte, tá bem. Eu tinha um amigo da Elite, o Diego, ele falava, se você tá junto com o cara e você levanta do selim, dá 3 pedaladas forte em pé e abre 3 metros dele na subida, você dá uma aniquilada no cara. Mas isso no final, nunca no começo, sempre no final. Deixa para sentar a bota na volta, se for a favor do vento, melhor ainda. É isso. Ainda um com top. Vou fazer 90 quilômetros de mountain bike, meu máximo foi 70 quilômetros, com mais de 1.000 de altimetria. Vou fazer em 7 horas. A ideia é segurar os primeiros 20 quilômetros para poupar. Pelas dicas que já ouvi, estou no caminho certo. Exatamente. Começa mais cauteloso, vai cobrindo a distância e vai prestando atenção na sua energia. Estou com força sobrando, estou com perna sobrando, cheguei na metade, vou apertar mais. Conforme você percebe que faltam 30, faltam 20, faltam 10 quilômetros, você já sabe. Só que assim, você tem que se ligar, estou com 90 quilômetros, falta 10, só que os últimos 10 de subida. Os últimos 10 de subida, não. Guarda para a última subida. Aí você sabe que tem 1.000 de altimetria, você já subiu 950. Falta só 50 de altimetria no final. Beleza. Pau no gato. Agora, você correu 80 quilômetros, só subiu 500. Opa, tem 500 para subir ainda. Vou guardar a perna aqui, porque vou ter que subir muito no final. Quem GPS com altimetria tem esse recurso aí. Eu uso porque eu acho que tem muita variação, mas eu não condeno quem usa. Faz parte de ser estratégico. O que eu uso, num pedal que é uma prova, por exemplo, quase todas elas têm esse gráfico aqui. Eu vou ver onde são as maiores subidas. E, por exemplo, tem muito normal que o gráfico termina a subida aqui, aqui só final, só plano. Ou desce e desce até o final. Eu vou bater aqui no final da subida. Mas é você entender que você tem que ter esse conhecimento prévio. Se você está num lugar que você não conhece, você não sabe se tem subida depois, baixa um pouquinho a bola, calça a sapatilha da humildade e vai um pouquinho mais devagar para você ter perna no final. Qual é o medidor de potência com melhor custo-benefício que você indica? Cara, eu até estava com ele aqui, infelizmente eu desci para o carro. Mas pode. A gente fechou uma parceria, gente, com a U2E, a U2 Square. Para quem não sabe, escreve assim mesmo, letra U, número 2, letra E, U2E. E se vocês forem comprar o de vocês, digita o cupom de desconto ROSSAC100, que vocês ainda têm desconto, tá? Aluno da assessoria compra de da U2E. O que eu vejo como vantagem da U2E? É um fabricante brasileiro, assistência técnica aqui no Brasil, tudo em português, manual certinho, bonitinho, produto de qualidade. Eu já tenho mais de um aluno, tenho vários alunos da assessoria que treinam com potência dessa marca, e a leitura dos caras é muito boa. Eu já vi assessor importado que não tem uma medição tão precisa quanto a dos caras aqui no Brasil. Os caras estão realmente muito bons nesse serviço aqui. E é o primeiro sensor de potência fabricado no Brasil. Eu acho muito bom. Para quem quiser, se tiver interessado, depois manda
no grupo de suporte, professor, manda aquele link lá do grupo, a gente manda o link do site, manda o link de desconto também. Então, quem tem interesse, depois manda lá no grupo de WhatsApp que a gente responde vocês tranquilamente. Top, dica de ouro, fração de energia, já usei tudo isso, avançando aos poucos. Percepção de esforço, esse ensinamento mudou meu pedal, exatamente. Mandar o vídeo gravado das aulas. Bom, as aulas são gravadas, tá? Para quem não sabe, não sei se você é aluno novo ou aluna nova, as aulas ficam gravadas numa lista. Todo aluno tem a lista de todas as aulas gravadas, e aí, se você quiser, ela está no link do grupo do WhatsApp, inclusive. Tem um link com todas as listas. Mas, se você está com dúvida, chama a gente no grupo de suporte, pede o link das aulas da gravação que a gente manda a playlist para você, tá bom? São 55 aulas já, tem bastante material, bastante conteúdo para vocês ali. Ver aqui o vídeo sobre subida bumbum mais para frente do selim. Essa é uma técnica que eu uso, não é mais avançada, dá para usar, mas é uma de posicionamento. De repente é válido deixar como tema para a próxima aula, mas eu não acho que cabe uma aula inteira sobre isso. Tem uma aula que eu falei sobre posicionamento, vai ver essa aula na lista das playlists que eu falei. Tem uma aula sobre posicionamento, tem essa aula, tem essa técnica de posicionar o bumbum mais para frente no selim. Existe essa aula. Mestre, usei essa dica de sinalizar o GPS a cada 300 calorias. Beleza, essas 300 calorias de carbo já repõe? Não. Ela não repõe total. Mas aí que está o pulo do gato. Não é para repor total. Por quê? Como eu falei, você não consegue repor na totalidade. Mas se de repente você gastou 300, você repôs 200 com gel, vai ver seu estoque de gordura. Não sei todos os 100, mas vai ter uma parte do seu estoque de glicogênio e uma parte da gordura também. E quanto mais adaptado aerobicamente você quanto mais potente o seu motor aeróbico, mais da gordura vem. Quanto mais treinado aerobicamente você está, quanto mais volume de rodagem você tem, mais potente é o seu forno de queimar gordura. E aí mais calorias vêm da gordura quando você pedala. E aí mais magro você fica. Os atletas profissionais, os caras são tão magros que o desafio dos caras é comer o que eles precisam comer, porque os caras comem empurrando. Tá aí. Porque eles têm que forçar a comida para dentro, literalmente. E é isso, gente. Mas é isso. Você tem que... Quanto você vai repor, que pode variar de 150 a 200, 250 calorias. Mas o mais importante é você saber de quanto em quanto tempo repor. E se você repõe um pouquinho mais ou um pouquinho menos, você repõe a quantidade que você sente que dá bom. Quando você sente que não cansa tanto, sente disposição, e você chega no final do pedal mais inteiro, no final da prova mais inteiro. A preservação da intensidade, você tem manutenção da sua intensidade. Essa é a dica de ouro, esse é o pulo do gato para você. Eu sempre uso rapadura direto na garrafa, então dá certo. Ó. A dica da rapadurinha diluída na água funciona, gente. Vai pedalar, joga os tijolinhos dentro da garrafa, que vai ter a carboidrato em forma líquida, vai ter carbo em forma líquida. Coloca uma porção de rapadura, sal e bicarbonato de sódio na caramanhola, com algumas gotas de limão no dia anterior no pedal. Deixa no congelador. Quando sair para o pedal, o líquido vai descongelando. Top! Além de tudo, é geladinho. Mestre, maltodestrina, frutose e destrose, intratreino da Iron, serve como ingestão de carboidratos? Serve. Isso é da Iron, gente, pode confiar. Os caras são ciclistas, o dono é ciclista, ele é parceiro com um nutricionista que também pedala, todo mundo ali pedala, e o cara usa nele mesmo. Ele mesmo faz a cobaia, ele já deu uns suplementos para eu testar. Eu testei o pré-treino dos caras, o recovery dos caras, o intra-treino dos caras, eu testo, feedback. E a gente, infelizmente, tem sido muito feliz nessa parceria. Já tem mais de ano, né? Anos já. E os caras são muitos, eu já consumia antes, e os caras são muito bons mesmo em fazer o suplemento para ciclista, gente. O intratreino dos caras é muito bom mesmo.
E lembra, se você vai comprar na Aerolabs, entra na aerolabs.com.br, fazendo jabá aqui, na hora de comprar não é nem jabá, usa o cupom ROSSAC, escreve ROSSAC no cupom de desconto que você vai ganhar um descontão da hora, descontão bom mesmo. Aqui na Namíbia tem que tratar bem, tá longe, enfim. Namíbia tem que tratar bem. A diferença de temperatura em treinos de 4 horas varia muito, de 12 para 30. Aqui não é diferente, chefe. Já fiz pedal de largar com 6 graus e terminar com 30 também. Ou largar com 10. Teve um em Campo Jordão que eu larguei com -2, cheguei com 25. E aí realmente tem muita variação térmica, infelizmente tem. Mas entra naquela. Como eu falei no começo da aula, se vocês prestarem atenção, hidratar, principalmente quando está frio, porque você não sente frio, não sente sede, mas a hidratação está acontecendo. Está respirando forte, aquela fumacinha saindo na sua respiração é água. Então, você perde água na respiração quando você está respirando forte, mesmo no frio. E aí você tem que repor, esse líquido tem que repor essa água. Isso mesmo, a cadência alta parece que você está na zona alta, exatamente. Depois que aprendi a controlar minha respiração observando minha frequência cardíaca, virou uma chave em minha vida, exatamente isso. Quem tentar chegar à frequência 160 tem que ver se ela é para você, tá? Não é porque é 160 para um, quer dizer que é para você, é para todo mundo. Cada um tem uma frequência adequada. Para quem predominante a gordura. Então, cada pessoa tem uma frequência de gordura diferente. E não é que você tem que chegar à máxima, você tem que treinar ela, mas de repente um treino para você treinar, se você sabe que a sua FCC é ou não acho que seja, pode ser que seja, cada um tem uma, você pode treinar só controlando a frequência e a velocidade tem que ser aquela ali, e pronto, acabou. Mas tem que ser um treino específico da semana, não tem que ser um treino normal, todo treino tem que ser assim. Faz um treino desse por semana e nos outros você aperta um pouco mais, faz os treinos da planilha. Mas o treino da semana de GA, aí você controla ele, realmente fica bem em cima o tempo todo para você controlar e turbinar o seu sistema aeróbico. Encontrar a cadência certa para si é algo libertador, é muito libertador. Eu vou falar da minha experiência uns 15 anos atrás. Quando eu instalei um sensor de cadência na minha bike, eu passei a controlar minha cadência, eu comecei a subir de uma forma tão melhor, tão mais fácil, tão fluida, que os caras falaram que estava tomando bom. Meu, você não aguentava andar com a gente, agora a gente não aguenta andar com você, o que você está tomando? Eu falei, cara, estou controlando a minha cadência. Aí é conversa, tá falando besteira, tá no Danone, tá no suco. É controlar a cadência. Lembra que eu falei durante a aula? Você controla você. Começa a controlar a sua cadência e você vai perceber quanta diferença isso faz nas subidas. Não é marcha, é a cadência que você controla. Usa a marcha para manter a sua cadência. Ficar tranquilo, a subida é maravilhosa. Exatamente, você olhar para a subida de uma forma diferente. Sentar para frente no selim já ajuda a subida. A minha subida mudou. Sim, é que quem é homem sente mais, né? Quando você senta no nariz do selim, vai uma joia para cada lado. Aí fica difícil. Mas quando você está acostumado, já fica melhor. Mas realmente, quando você fica muito tempo assim, depois de um tempo fica complicado. Você fica amassando ovos ali, fazendo ali omelete. É complicado. Tem gente que me desconcentra, cara, mas é isso, faz parte. Subidas, começar como nunca para terminar como sempre. Não sei porque está o velho aí. Respirar direito, sim, respirar. Resumo: repor, hidratar, respiração, cadência. Perfeito. Um japonês que eu vi, ele pedala o tempo todo. Boa, show. Constância, sempre na mesma cadência. Ele é o líder do guia do pedal da segunda, Adalto. Top, é isso. Não parar de respirar, de pedalar nunca. Na respiração, usar técnicas de yoga seria compatível com as técnicas repassadas? Se sim, se seria interessante ter essas técnicas nas aulas do site? Olha, eu tenho algumas. Uma delas, quando a gente fala respiração abdominal, alguns chamam de respiração diafragmática. Ela é uma técnica de yoga. Talvez você não tenha visto, Renato, mas tem 2 aulas de respiração nas aulas máquinas, na playlist das listas, tá? Vai nelas que você vai ver essas técnicas aí.
e pelo menos uma ou duas delas são técnicas de yoga. Aí você vai ver que treinando essas técnicas, a sua respiração também muda. Falando de cadência, o pessoal que às vezes pedalam comigo falam, nossa, o velhinho pedala macio. Segundo eles, dizem que é até bonito de ver o meu giro do pedal. Exato. Mas quem tem um giro mais fluido, uma cadência mais constante, quem olha, quem está olhando, acha bonito de ver. Eu acho bonito de ver uma cadência fluida, um giro fluido, um movimento limpo, controlado, uniforme. Eu sinto até dor no coração e eu sinto quase uma pontinha de cãibra quando eu vejo a pessoa pedala macetando, assim, macetando. Toda hora ela sai do selim, pedala, jogando o corpo para lá e para cá, assim, ó. Fica que nem louco. Eu falo, nossa, tá arrebentando, tá macetando, tá martelando a musculatura mais uma hora, vai pagar o preço, vai custar caro. Agora, quando você tá mais fluido, aí a subida empina, ele reduz uma marcha e continua fluido. E ele passa liso pela subida. Você fala, cara, nem parece que ele está fazendo força. Ele está fazendo força. Só que ele está fazendo uma força mais inteligente que você. Desculpa a sinceridade. Tudo bem, ser mais forte, mais eficiente, mais potente, mais jovem. Mas eu já vi muito velhinho, cara de 50 anos, dando pernada bonito em cara de 25, de 20. Por quê? Fluido. Gira, não fica fazendo força à toa. Ele usa a marcha, mantém a cadência constante, gira o tempo todo, ele passa liso pelas subidas. Essa é a diferença. Treino sempre contra o relógio, treino sempre contra o tempo nas 2 primeiras horas, as outras é a favor. Está certo? Vento de 12, 14. Sim. Mas se você quiser treinar a sua durabilidade, eu acho legal você inverter. Treina com vento a favor e treina voltar contra. Por quê? Você vai se acostumar também a fazer força no final, não fazer no começo. Porque fazer força no começo, todo mundo faz. Fazer força no final é pouca gente. Se você vai contra o vento e depois volta, aí você vai perceber que você vai ter que desenvolver uma coisa chamada durabilidade, que é a habilidade de fazer força no final do pedal, não no começo. Quando eu era pé bom, que eu não tinha noção disso, uma vez eu saí para pedalar, aí eu olhei pro velocímetro assim, eu falei, 35 por hora, 32 por hora, eu assim girando, eu estava me sentindo um galáctico. Eu falei, nossa, hoje eu vou bater o Avancini, que pena que ele não está no pedal comigo hoje. Aí eu fui, pedal inteiro. Quando eu voltei, dei meia volta, comecei a voltar, o vento que estava a favor bateu na testa, assim, pá, bateu no peito. Aí eu estava dando a 18, a 15, a 19, 21. Eu falei, nossa, que peba, velho. Tá louco, nossa, quero jogar essa bike fora. Mas aí é onde você entende que é o ambiente. Por isso que eu falo que cara que anda só baseado em média, aí qual a sua média, qual a sua média, qual a sua média? É bom, não entende que vento influencia, que terreno favorece, que influencia, que a temperatura influencia. Na média é um valor importante, mas ele não é o principal, está longe de ser o principal. Fazer o pedal com vento a favor na ida e contra na volta vai te ensinar a gerenciar seu esforço quando está fácil, porque fazer força só porque está com vento contra e depois voltar relaxado, isso é fácil. Você começou forte, começou como nunca para terminar como sempre. Eu quero você ver você começar forte e terminar mais forte ainda. Mantenha um ritmo mais tranquilo, que já vai nadar rápido, porque está com vento a favor, e tentar manter um ritmo sem cair muito na volta. Olha só, gente, eu vi um treinador que ele fez um contrarrelógio que era metade descendo falso plano, bem leve a inclinação, e voltando falso plano. Ele manteve a potência constante, e ele abriu 9 minutos em relação de um cara que fazia força descendo para ir o mais rápido possível e ele perdia muito tempo na volta subindo. Fazia muita força na descida e voltava lento na subida. Ele manteve constante, ele descia rápido, mas ele subia também rápido. E aí nessa constância, ele foi 9 minutos mais forte. Aí onde você entra a cabeça da estratégia, da consistência. Mantenha sua intensidade controlada. Pedala mais fácil. Não é para pedalar forte na descida, só se você estiver chegando. Agora, você está no meio do percurso, pedala solto. Só de você pedalar solto na descida, a sua bike vai muito rápido.
e você está tendo uma velocidade grátis ali, não custando caro para você lá na frente. Porque depois da descida vai vir outra subida. Se não tiver mais nenhuma, pode pedalar um pouquinho mais forte. Agora, tem outra subida ali, ó, pedala solto. Respira, bebe, come, e aí você vai ver mais, vai ter mais tranquilidade. E comer a cada 300 calorias. Eu posso também usar o gel de hidratação? Pode usar o gel também. Pode usar o melado de cana. Fiz minha primeira prova, corrida com 94 km, 2.600, fui no meu ritmo sem atacar. Estava no 34 minutos atrás das meninas que saíram dando tudo e pensei muito no que você falava. É isso. Você vê, 4 minutos em 30 quilômetros não é muita coisa. E, para ser bem sincero, muito provavelmente você pegou muita gente que saiu dando tudo com 90 quilômetros, porque realmente falar que mantém o mesmo ritmo 94 quilômetros é muito pouca gente. Fiquei em segundo no geral porque teve problema na marcação do evento. Mestre, você é demais, tipo guru, tudo que você fala para fazer dá certo. É isso, exatamente isso. Ganhou uma posição, perfeito, é isso. Eu nem tinha lido, mas já tinha adivinhado que ia acontecer isso mesmo. Ficou segundo no geral, parabéns. Como fazer o ISL em bike de academia? Tem alguma técnica? Tem. Nem sempre todas vão dar para fazer. Uma delas seria o quê? Aumentar, colocar uma coisa debaixo da roda para a roda da frente ficar mais alta. É para você simular a posição de subida. Se não der, não tem problema. Carga, deixa ela pesada, cadência mais lenta, não é lenta travada, lenta, 70, 75, alguns 75, 80, alguns 75, 70, alguns 70, 68, 65, não muito menos que isso também, não acho legal. E força, pelo tempo do ISL, 10 minutos, 8 minutos, 12 minutos, 14 minutos. Aí você já consegue fazer o ISL. Carga alta, cadência baixa, se mantém ali numa frequência ali mais ou menos Z3, Z4. Já vai ser um ISL bem feito para você. Como muito pão, isso é bom ou ruim? Para alguns é bom, para alguns não é. Por quê? Não é todo mundo que tolera bem glúten. Muita gente tem alergia a glúten e nem sabe disso, tem intolerância. Tem atleta meu que fez exame genético, mapeamento genético, descobriu que tinha intolerância a glúten. Tirou o glúten da dieta, perdeu 26 quilos. Estava fazendo dieta direto e não emagrecia. Na hora que ele descobriu que era glúten, ele perdeu 26 quilos. Entenda se você tem intolerância ou não e vê se você se sente bem ou não comendo. Eu me sinto bem comendo um pãozinho, mas tenho reduzido o consumo ultimamente, mas ainda sou fraco. Como dizem, a carne é fraca, então a gente acaba comendo um pouco mais. Mas a gente tenta sempre controlar. Essa dica me trouxe troféus, boa, fico feliz com isso. Roberto, o glúten inflama, coma pão sem glúten. Top, tem também. Se tiver, melhor ainda. Só para consertar a mensagem que mandei, os 4 minutos que estava atrás, no final estava colada na roda do que estava na frente. Manter um ritmo constante é muito bom. Perfeito. É isso. É o que eu falei na aula. Já tenho um testemunho aqui de que dá certo. Positivo, vou tentar. Classificados, não. Desculpa, não vamos. Depois, vocês têm aquele grupo ativo de vendas lá? Mas tem gente oferecendo bike aqui. Vamos lá. Tem alguma técnica para encarar subidas com relação? Usa as marchas para manter sua cadência. Essa é a dica que eu te dou. Marcha é só seletor de cadência. Se você descobrir a sua cadência eficiente e usar as marchas para se manter nela, não importa ser 3, 2, 1 coroa, não importa ser 8, 10, 12 velocidades. Se você aprender a usar suas marchas para manter a sua cadência constante, você vai subir muito melhor, muito melhor. Essa é a dica que eu te dou. Quero fazer isso, cadência regular, frequência fluida, treinar. Treino de força ajuda na respiração? Não necessariamente, mas treinar a respiração ajuda a fazer força. Essa é uma coisa que eu posso te dar. Inventei uma frase agora, hein? Treinar força não necessariamente ajuda na respiração, mas treinar a respiração ajuda na hora de fazer força. E ajuda muito na hora de fazer força. Velhinho de 50 anos, imagina meus 58. Chefe, eu não estou tão longe assim. Estou bem perto dos 50, tá? Então, peço desculpa se sou eu ofensivo, mas eu acho que ficar mais velho não é ruim. Ativo, ser mais velho, ter mais velhinha no bolo é um ativo.
É mais experiência, mais maturidade para quem amadurece, porque envelhecer obrigatório é amadurecer opcional. Para quem consegue amadurecer, ter um pouquinho mais de velhinha no bolo é algo muito bom mesmo. Eu acho, eu encaro com muita positividade. Vento odeia ciclista? Eu não acho. O vento é uma força da natureza e eu falo que você vai se dar melhor com o vento quando você parar de brigar com ele. Eu sempre falo que ciclista que luta contra o vento sempre vai apanhar, porque você cansa, o vento não. Então, quando você está indo contra o vento, aprenda que você tem que passar por ele, não brigar com ele. Como é que você passa pelo vento? Posição um pouquinho mais aero, cadência de vento contra o vento, que tem uma boa, ritmo ajustado. Quando eu estou como eu tenho potência, estou num lugar sem vento. Aí eu pego o vento contra. A minha potência dá um pico, como se fosse uma subida. Eu estabilizo a minha potência, deixo a minha velocidade cair. Nossa, professor, que fofo isso, treino fofo, cair a velocidade. Porque não é a velocidade. Lembra que eu falei, não é a velocidade, é a sua intensidade. É a intensidade que conta. Ajusta a potência e a velocidade cai 2 por hora, 3 por hora, 1 por hora, mas você chega na mesma pegada. Agora, aquele cara, quando bate o vento contra, cai a velocidade, bate de novo para bater, para manter a velocidade. Ele vai cansar, ele vai bater lata. Vai cansar o vento, não, bate lata. Pedalo sempre de manhã, geralmente como um pão antes do pedal, mas com quanto tempo de antecedência você quer? Às vezes, como já sai para pedalar, não fica muito legal. 30 minutos antes, 60 minutos antes. Quem acorda de madrugada já vai pedalar? Não precisa nem comer de repente. Já deixa a rapadurinha na água e já vai tomando a saída. Ou toma um melado, que como está em forma líquida, cai mais rápido. Toma um gel ou toma um melado. Isso aqui, ó, baratinho, gente. A caixinha aqui, ó, vem um monte. E aí, a reposição durante é muito interessante. Agora, você comer muito perto do pedal, algo muito pesado, de repente uma quantidade muito grande, vai sentir pesado, vai sentir desconfortável. Se você for tomar café antes de pedalar, eu sugiro pelo menos 1 hora antes de pedalar. Agora, você já vai acordar e já vai sair para pedalar, toma um cafezinho só, come alguma coisa bem leve e já sai para pedalar. E aí se preocupa com a reposição durante. Ou, de repente, você é um cara que já acorda e não consegue comer nada de manhã. Porque tem gente que fala, professor, não consigo comer nada de manhã para pedalar. Come bem, janta bem. Chegando na hora do pedal, leva o carbo, já toma um antes na hora que estiver saindo e vai repondo durante. Você vai estar com o organismo carbado e vai ter energia para pedalar legal também. Testa isso e depois me fala. E é isso, gente. 1h20. O tempo passou voando. E eu espero ter ajudado vocês. Respondi bastante pergunta. Espero que o conteúdo tenha ajudado vocês. Subida sempre vai ser desafiador, mas é como você encara a subida, como você olha para ela. Quando eu comecei, eu era pesado, sempre fui grande, pesado, eu olhava para a subida e ficava depressivo. Eu dormia à noite, acordava com um pesadelo. Depois que eu aprendi a dominar as subidas, eu olho para a subida, beleza, subida, vamos embora. Bota um ritmo ali, vou tranquilo. Tem gente que não está acostumado, sente pesadelo, fica depressivo. Mas é isso, gente. Parabéns, meu mestre, você tem ajudado muito todo final de semana, põe em prática. Grande abraço. É isso, gente. Obrigado mesmo. Tamo junto. Eu espero que vocês apliquem isso que vocês viram hoje. Aplica já no próximo pedal, mesmo que não suba, e depois vocês voltam aqui para dar um feedback. Bota lá no grupo de WhatsApp para vocês, gente. A gente sempre espera, fica feliz com cada depoimento de vocês. E sempre colocando em prática tudo que vocês têm. Fechou? Combinado? Desejo a todos vocês um forte abraço a todos, que vocês tenham bons treinos, bons pedais, e a gente vai se ver na próxima aula magna daqui a 15 dias. Forte abraço a todos, bons treinos, e a gente se vê na próxima aula magna.